Você que está em casa, que Deus também a você abençoe neste culto, na adoração ao Senhor nosso Deus. Você que está aqui, muito bom estarmos juntos na casa do Senhor, adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Parabéns pelo seu esforço de estar na casa de Deus, de ter comunhão. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho certeza que há uma grande alegria no coração dos irmãos pela oportunidade de estarem na casa do Senhor. Eu me sinto também muito feliz de poder estar aqui, de adorar ao Senhor e com toda a força, com toda a alegria do nosso coração. Antes de ler o texto da pregação desta noite, eu gostaria de compartilhar uma rápida experiência e um texto com os irmãos. Assim que começou a pandemia, Lecimar lia a Bíblia de madrugada e quando o dia amanheceu, ela me disse assim, eu li um texto muito interessante que parece que tem muito a ver com o momento que o mundo está vivendo, é uma profecia de Isaías. E aí ela leu o texto para mim e eu achei interessantíssimo e fiquei aguardando. Mas eu creio que esse texto, essa profecia é muito pior do que o que nós estamos vivendo. Certamente mais à frente, em algum tempo, nós experimentaremos algo muito pior do que a pandemia, eu acredito, por causa desta profecia que eu estou mencionando. Preste atenção ao capítulo 24 do livro do profeta Isaías. Diz assim, o Senhor castigará o mundo, atenção, o Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isto. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram uma aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando e há falta de vinho, e todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas, as bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas, toda a alegria desapareceu, ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruína, os portões estão em pedaços, assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita. Assim também em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão, os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, já não aguento mais, porque os traidores continuam a trair. Há falsidade por toda parte. Escutem todos os povos, como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores, covas e armadilhas esperam por vocês.
Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados, a terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado, será sacudida de um lado para o outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Amém? Que terrível! Quando ela me deu esse texto, falou comigo naquela ocasião, eu guardei por esses 7 meses, procurando entendê-lo e perceber, observar. Eu creio que não é ainda esta profecia de Isaías que está se cumprindo, talvez numa segunda onda ou talvez mais adiante, mas ela é uma profecia de abalar, de alcançar todos os países da terra de uma só vez. Vamos então ao texto da mensagem desta noite, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Esse é mais leve, o outro dá medo, né? Até para mim aqui, que já o conhecia, lendo, a gente sente medo. 21, 28 diz assim: Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse a ele: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele prontamente respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, e esse prontamente disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram, porém mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia e mais uma noite. Obrigado pela oportunidade de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor. Obrigado a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado para a reflexão da nossa comunhão, do nosso relacionamento com o Senhor. Agora, ó Deus, toma essa palavra e faz com que ela desça, ó Deus, às profundezas da mente e do coração de cada um de nós. Que sejamos incomodados, importunados com a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor se movendo em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto ele parece muito simples. Quando nós passamos rapidamente sobre ele, nós talvez não percebamos 2 coisas fundamentais nesse texto. A narrativa ela é extremamente simples, eu diria simplíssima ou simplória, mas ela tem pelo menos uma chave que abre esse texto para que nós consigamos entender a parábola colocada por Jesus. A parábola fala mais ou menos assim, que um certo homem tinha 2 filhos, ele possuía uma plantação de uvas, uma vinha, e aí ele chega na parábola e diz para o filho mais velho:
filho, eu quero que você vá trabalhar para mim. E ele prontamente diz: pai, eu não vou não. E o pai não retruca na parábola, vai até o mais moço e diz a ele: eu quero que você vá trabalhar na plantação para mim. E ele prontamente diz: pai, pode deixar que eu vou. O primeiro que disse que não iria, diz, mudou de ideia e foi. E o segundo que disse que iria, o texto simplesmente diz: não foi. Aí Jesus faz uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? E os que estão presentes dizem: aquele que disse que não iria e foi, o filho mais velho. Onde estaria a chave para a gente abrir esse texto para conseguir entender a parábola de Jesus? Está logo depois na observação, imediatamente depois do procedimento do filho mais velho. Diz: e ele disse que não iria, mas ele mudou de ideia. A chave para que nós entendamos, segundo um escritor chamado Kenneth Bailey, a chave para nós entendermos esse texto está exatamente nessa expressão: mudou de ideia. Se você observar no segundo filho, o filho mais novo, não tem essa expressão. Ele simplesmente disse ao pai: pai, eu vou. E ele não foi. Ou seja, no primeiro filho, quando ele diz ao pai: pai, eu quero dizer ao Senhor que eu não vou, que eu não estarei lá, que eu não vou trabalhar na vinha, eu não vou participar, eu não vou fazer o que o Senhor quer. Ele tinha uma ideia concebida de que não deveria ir. Ele tinha já dentro do seu coração que ele não queria, que ele não tinha vontade, ele não iria participar. E a chave para nós entendermos está exatamente aqui, porque esse era o sentimento que tomava conta do coração do filho mais velho. Ele disse: eu não vou, eu tenho convicções de que eu não devo ir, de que eu não devo participar, de que eu não devo estar lá. E diz o texto: mas ele mudou de ideia. Ou seja, reavaliando o que o pai disse, o que ele declarou, repensando todas as coisas, não importa o que ele havia dito, não importa o que ele havia sentido, ele simplesmente vai analisar e dizer: eu vou mudar de ideia, eu estou mudando de pensamento, meu pai precisa de mim, eu disse que não iria, mas eu vou. Ele muda de ideia. Enquanto o segundo filho, ele diz para o pai: eu vou. E ele simplesmente, diz o texto, e ele não foi. Não é que ele tenha mudado de ideia, mas quando ele disse eu vou, ele já tinha preconcebido na sua cabeça, no seu coração, que ele não iria. Mesmo dizendo eu vou, mesmo dizendo ao pai: pai, pode contar comigo, eu vou. Ele não mudou de ideia, porque embora tenha dito que iria, ele não foi. Ele já tinha no coração que ele não deveria ir. Mas como isso se aplica à realidade de cada um de nós? É que nós todos estamos divididos em dois grupos, exatamente representados por esses dois filhos. Temos na igreja de Jesus sobre a face da terra, no cristianismo, pessoas representadas pelo primeiro filho, o filho mais velho. Pessoas que muitas vezes dizem: eu não concordo, eu não vou fazer, eu não vou ajudar. Essa pessoa que está pedindo ajuda não precisa. Esse camarada que falou comigo, eu não vou ajudar. E aí de repente ele vai para casa, ele coloca a cabeça no travesseiro e ele pensa no reino, pensa na pessoa, pensa no que Jesus ensinou, pensa nas palavras de Jesus, nas escrituras sagradas. E o que ele faz? Enquanto ele está refletindo, ele muda de ideia. Mesmo tendo dito eu não vou fazer, eu não vou ajudar, ele não merece, ela não merece. E ele para, analisa, ele muda de ideia à luz ou à semelhança do filho mais velho. Ao mesmo tempo, nós temos outro grupo representado pelo filho mais novo. Que grupo é esse? É o grupo daqueles que dizem: Deus, conta comigo. É o grupo daqueles que oram, dizendo: Deus, para o que o Senhor precisar, eu estou à disposição. Nós vamos fazer sim,
nós estamos aqui, o Senhor pode contar comigo. Ele ora, ele canta, ele declara, ele coloca-se à disposição o tempo todo, mas ele já tem uma ideia pré-concebida de que ele não vai fazer nada disso. Esse filho mais novo disse: pode contar comigo que eu vou sim, mas no coração, no íntimo da sua alma, ele já estava disposto a não fazer, a não ir, a não trabalhar. E nós todos da igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, estamos ou num grupo ou no outro. O grupo daqueles que encontram dificuldades, até não concordam, dizem: não vou ajudar, não, vai ser difícil eu poder participar, eu não tenho tempo, o meu horário é apertado, eu tenho muitas atividades, não vai dar para fazer. E ele analisa e diz: olha, se eu reequacionar o meu tempo, se eu começar a distribuir melhor, administrar melhor o meu tempo, eu consigo fazer sim isso para o Senhor. Mas nós temos o outro grupo, o grupo daqueles que cantam, que declaram, que dizem: Senhor, conta comigo, que dizem: tudo entregarei, que dizem: Senhor, vou orar sem cessar. Mas eles já têm no coração a ideia pré-concebida, mesmo dizendo que vão fazer, que não vão fazer. Mesmo dizendo: eu estou à disposição, eles já sabem que não estarão à disposição. Porque o segredo está exatamente no mudar de ideia. Essa é a expressão, é a declaração. E ele, mudando de ideia, ele foi fazer a vontade do Pai. Jesus vira-se para a multidão e pergunta: eu quero perguntar a vocês, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles prontamente disseram: o mais velho, ele fez a vontade do Pai. Aí Jesus olha para eles e diz assim: eu quero dizer a vocês que os cobradores de impostos e as prostitutas, duas pragas da sociedade judaica naqueles dias, os cobradores de impostos e as prostitutas, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Mas por quê? Porque eles mudaram de ideia. Se você observar o texto, diz isto: eles se arrependeram, é a expressão usada por Jesus. Eles se arrependeram. A chave para entender esse texto é exatamente esta: quando nós estamos no reino de Deus, não é para fazer as nossas convicções, não realizar as nossas convicções. Quando nós estamos no reino de Deus, não é para realizar as nossas vontades, mas nós precisamos mudar de ideia, ouvindo o que o Pai quer de cada um de nós. O que Deus realmente deseja de mim? O segredo para entender o texto está na expressão mudar de ideia. Aí Jesus vai usar esta expressão como uma linguagem teológica ou religiosa ao final do texto. Eu digo a vocês que as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles se arrependeram. Numa linguagem popular, mudaram de ideia. Eu lembro quando Jesus me chamou, e naquele dia 20 de julho de 1980, eu fui à igreja, levantei minha mão e eu voltei para casa. No dia seguinte, quando eu acordei, eu era outra pessoa. Já não mais para fazer aquilo que eu gostaria de fazer ou que eu vinha fazendo. Eu precisava mudar de ideia, ou me arrepender, mas eu precisava mudar de ideia. Eu precisava de um comportamento novo, porque o comportamento do filho mais velho foi exatamente esse: não, eu não vou. E de repente ele se sensibiliza, ele percebe o que o pai está dizendo a ele, e ele diz: eu vou, diz o texto, e foi. Procedimento, comportamento, porque mudou de ideia. O outro não, ele não mudou, ele não estava na vinha e ele não foi para a vinha. Ele permaneceu com um comportamento anterior, embora a declaração dele fosse diferente. Quantos de nós são assim? Quantas pessoas na igreja do Senhor são assim? Elas não mudaram
o comportamento. O discurso mudou. Foram batizadas, se tornaram membros da igreja, mas o discurso agora é diferente, mas o comportamento ainda é o mesmo. Então que nós possamos nesta noite voltar para casa pelo menos com esta pequena lição, que a chave que faz a gente entender esse texto, que abre o texto para a gente entender, é mudar de ideia. Porque mudar de ideia obriga a gente a mudar de comportamento. Amém? Que você possa guardar isso esta noite, que mudar de ideia faz a gente mudar de comportamento. Que essas duas coisas fiquem na sua cabeça, no seu coração. E eu tenho certeza que você então estará apto a proceder sempre mudando de ideia segundo a sugestão ou a determinação do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta noite. E obrigado a Deus por esse texto. Porque Ele nos chama, ó Deus, a uma vida além do discurso. Além do que a gente canta, do que a gente fala. Ele nos chama, ó Deus, a que vivamos segundo a vontade do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e influencia-nos, ó Deus, para que ao ouvirmos a voz do Senhor, possamos mudar de ideia e mudar de comportamento. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.